boa tarde a todos. Antes de mais, dar as boas-vindas a quem nos assiste a partir de casa e aqui aos presentes nesta reunião de Câmara. Pergunto se a documentação chegou toda em conformidade e toda correta. Sendo assim, vamos passar então para a parte da agenda. Relativamente à agenda, neste período de 15 dias, tenho a informar que no dia 21 e 22 de março estive presente nas comemorações do Dia Mundial da Árvore, que tiveram lugar no Regimento de Artilharia número 5, onde com os alunos do primeiro ciclo e do pré-escolar plantámos alguns pinheiros e alguns sobreiros. De referir que tivemos a comunicação de alguns encarregados de educação de que as suas turmas não tinham sido convocadas ou não tinham participado nesta atividade, de esclarecer também que as turmas foram todas convidadas do primeiro ciclo e do pré-escolar, tanto de ensino público como privado e como solidário, e que houve professores que por alguma razão entenderam que não tinham condições ou não tinham a oportunidade de participar nestas celebrações do Dia da Árvore. Nós registramos com alguma tristeza porque percebemos o gosto com que os alunos participam nestas atividades, mas não vamos deixar de continuar a convidar todas as turmas do primeiro ciclo e do pré-escolar para o Dia Mundial da Árvore, esperando que no próximo ano tenha a participação de todas as turmas. Queria deixar isto aqui bem claro, que a Câmara Municipal não fez qualquer tipo de distinção, convidou todos. Se há quem entenda que por alguma razão não deve participar, são decisões dos próprios professores titulares e que têm também de naturalmente transmitir isso aos pais. No dia 23 de março participei na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas. Dia 24 de março, na partida da terceira etapa da Volta ao Alentejo. Dia 27 de março, nos Megas, competição escolar do desporto escolar no Estádio Municipal, assim como na reunião da HDA. Nesta reunião, nós falámos de alguns investimentos que serão feitos ao nível da rede em alta, nomeadamente a ligação entre Vendas Novas e Silveiras para a interligação do nosso sistema de abastecimento com o de Montemor, e falámos também do abastecimento, entre outros assuntos, do abastecimento de águas Landeira e Nicolaus, e também, ainda que o tema fosse mais o abastecimento de água do que propriamente o saneamento, mas do abastecimento e saneamento na Landeira, tendo em conta o potencial investimento num loteamento na Landeira, e nesse assunto nós estamos a ter alguns desenvolvimentos e, portanto, queremos preparar as águas do Alentejo para que, quando este loteamento comece a desenvolver-se, haja condições não só de abastecimento às novas habitações, mas também de saneamento, tendo em conta os constrangimentos que todos nós conhecemos ao nível da hectare de Landeira. Dia 28 de março recebemos a DGEST, Delegação Regional do Alentejo, e visitámos o JI dos Campos da Rainha. O objetivo desta reunião foi no sentido de fazermos a abertura definitiva do Jardim de Infância de Campos da Rainha, que atualmente está sinalizado como uma extensão do centro educativo, mas abrirmos mesmo com o nome Jardim de Infância dos Campos da Rainha. Há alguns detalhes que podem dificultar aqui esta abertura imediata, nomeadamente aquilo que são as necessidades de requalificação da Escola dos Campos da Rainha ao nível das acessibilidades, nomeadamente de uma casa de banho para mobilidade reduzida, de um parque infantil, que são obras que carecem de algum investimento e que esse investimento tem de ser feito de modo coordenado e transversal à escola e não pode ser feito às pequenas intervenções que depois, quando for feita uma requalificação geral daquela escola, podem ter de ser desfeitas ou refeitas, o que aumenta naturalmente os custos. E nesse sentido nós transmitimos essa nossa posição, sendo que está muito em cima da mesa a possibilidade de naquela escola funcionarem 2 salas de jardim de infância, tendo em conta o crescimento da população escolar que nós temos nos últimos anos. Dia 29 de março tivemos a reunião extraordinária da Câmara Municipal e reunimos da parte da tarde com o Presidente e Vogal da Agência para a Administração Administrativa, da AMA, sobre a Loja do Cidadão, que está numa fase de projeto em que os layouts já estão definidos com as entidades
participantes, nomeadamente AT, IRN e Segurança Social, e nesse sentido nós estamos a avançar já para coisas mais específicas da intervenção, nomeadamente a localização provisória do IRN e da autoridade tributária, que nós estamos a apontar que seja no largo existente no entroncamento da Rua António Coelho de Oliveira com a Alameda Dr. Enes Ferreira. Dia 30 de março estive presente no 13º aniversário da Academia Sénior e na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, novamente, onde foi reconduzido o mandato da diretora do agrupamento. Dia 31 de março estivemos em reunião com a CIMAC e com a empresa contratada para a revisão da Carta Educativa, que está encaminhada e que faz parte do nosso, embora com atrasos, e que faz parte também da revisão do PDM, e onde nós sinalizamos que um dos problemas que nós apontamos ao nível da estratégia educativa a nível regional é que, por vezes, as instituições regionais tomam Vendas Novas como se fosse uma qualquer outro concelho do Alentejo, e assumem que o aumento de população escolar que estamos a ter é algo transitório, quando a crença que nós temos é que não o é, e, portanto, na Carta Educativa deve ficar refletido uma previsão de aumento da população escolar, tendo em conta que também temos sentido um aumento da população residente desde os últimos censos, e que, portanto, também teremos de começar a pensar na ampliação do parque escolar de Vendas Novas. Dia 1 de abril estive presente no Campeonato Nacional de Pomsai de Taekwondo, no pavilhão gimnodesportivo, e no jantar e convívio do 36º aniversário do Grupo de Danças e Cantares dos Pioneiros de Vendas Novas. Dia 2 de abril, no Estádio Municipal, estive presente no Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, em que um grupo de jovens, para assinalar este dia, entrou com uma t-shirt azul a acompanhar a equipa do Estrela Futebol Clube, e agradecemos também aqui a participação não só do Estrela Futebol Clube, mas também da equipa da Intervenção Precoce de Vendas Novas. Dia 3 de abril recebemos o Secretário de Estado da Saúde, de que já darei nota mais à frente das conclusões desta reunião, e reunimos no final do dia no Hospital de Évora com o Ministro da Saúde e com a sua equipa. E dia 4 de abril, hoje, de manhã, estivemos reunidos com as Infraestruturas de Portugal sobre a requalificação da Estrada Nacional 4, onde também apresentámos aquilo que são os nossos pontos de vista quanto a algumas intervenções que devem ser feitas no troço entre Vendas Novas e Pegões, de forma a resolver alguns problemas que todos nós identificamos, quer ao nível de trânsito, quer ao nível de segurança rodoviária, segurança dos peões, entre outros. E no que diz respeito à agenda, não tenho mais nada a acrescentar. Passava então a palavra ao vereador Ricardo Videira. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Começar por saudá-lo a si, aos restantes vereadores, aos trabalhadores do município que dão suporte à realização da reunião e que tornam possível a respectiva realização, e ao público que nos acompanha a partir de casa. Nestas últimas 2 semanas, apenas a registar a participação do 11º aniversário da Academia Sénior, no dia 30 de março, no Jardim Público Municipal, no Campeonato Nacional de Pomsai Taekwondo, que se realizou no Pavilhão Municipal no dia 1 de abril, e no Mercadinho da Páscoa, que se realizou na Landeira no dia 2 de abril. Muito obrigado, Sr. Vereador. Passava a palavra à vereadora Susana Gonçalves. Boa tarde. Eu não tenho agenda a declarar, mas quero desejar uma boa sessão de trabalho e desejar a todos aqui um bom momento. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Passava a palavra ao vereador Tiago Aldeias. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Saudá-lo a si, saudar os vereadores, os trabalhadores do município e a população do nosso concelho. Eu participei na partida da 3ª etapa da Volta ao Alentejo, aqui no nosso concelho, e não posso deixar de dizer que se assinala 40 anos da Volta ao Alentejo, uma iniciativa em 1983, a partir da Câmara Municipal de Évora, e que se alargou em consequência disso a vários municípios do Alentejo até hoje, e que é um dos exemplos das dinâmicas desportivas que são possíveis no Alentejo, das quais a nossa Câmara Municipal também é exemplo, património de vários anos de gestão CDU em várias câmaras do Alentejo. Muito obrigado.
Sr. Vereador, passava a palavra ao Vereador Luís Matias. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Em primeiro lugar, saudá-lo a si, aos restantes vereadores e vereadoras nesta sessão, aos trabalhadores do município que dão suporte e acompanham esta reunião e ao público que nos acompanha a partir de casa. Em termos de agenda, apenas a informar que no dia 30 de março estive presente no 13º aniversário da Academia Sénior a convite desta entidade. Muito obrigado, Sr. Vereador. Relativamente, passamos então para o período antes da ordem do dia. No período antes da ordem do dia tenho de informar, no que diz respeito à reunião com o Secretário de Estado da Saúde, que nós apresentámos os problemas que são conhecidos ao nível da saúde e também do socorro em Vendas Novas, nomeadamente a falta de médicos e a existência de utentes sem médico de família no nosso centro de saúde. O Sr. Secretário de Estado informou que irá abrir novamente um procedimento concursal para preenchimento de vagas nos vários centros de saúde e que espera que com isso seja resolvida a questão dos médicos, dos utentes sem médico de família. Naturalmente também assinalámos a necessidade de ter um serviço de qualidade para a população rural, nomeadamente no que diz respeito à freguesia de Landeira, e falámos também de questões de socorro, sendo que nós compreendemos que não seja completamente aceitável que muitas das vezes o socorro seja deixado à mercê dos constrangimentos, quer financeiros, quer operacionais ao nível de recursos humanos, que muitas corporações deste país atravessam e que tem de ser gerido pelo Estado uma maior coordenação e um maior financiamento às corporações que prestam este serviço fundamental. O Sr. Secretário de Estado prontamente também questionou a razão pela qual nós ainda não aceitámos as competências no domínio da saúde. Somos um dos 2 concelhos do Alentejo Central que ainda não aceitou as competências ao nível da saúde e nós explicámos que, em parte, a razão se deve a termos um conjunto de situações que identificámos como problemática e qual o auto de transferências não dá resposta. Uma das quais é a situação de 5 trabalhadores do centro de saúde, assistentes operacionais, que têm um contrato de trabalho a termo certo e que no dia em que a OMS decretar o fim da pandemia Covid, estes contratos cessam automaticamente. Aquilo que é a nossa reivindicação é que o auto de transferência permita o financiamento por parte do Ministério da Saúde dos custos com pessoal destes 5 assistentes operacionais, e eu relembro que são 5 em 8, e que não deixem à mercê da Câmara Municipal o financiamento destes operacionais, porque nós o que queremos é que os vínculos laborais sejam regularizados até para a segurança e para a estabilidade financeira destes trabalhadores. Além de que temos outras reivindicações ao nível de uma viatura elétrica para o acompanhamento que os profissionais de centro de saúde fazem ao nível doméstico e também ao nível das intervenções no centro de saúde. Achamos que não pode ser passada para as câmaras municipais a manutenção sem que isso implique um esforço de financiamento de assistentes operacionais, e quando falo aqui em assistentes operacionais falo na vertente de estaleiro, digamos assim, para fazerem as várias reparações que o centro de saúde irá precisar. Nós recebemos já uma proposta de adenda ao auto de transferência que estamos a estudar, em parte pode ou vai de encontro àquilo que são as nossas exigências no que diz respeito ao auto de transferência propriamente dito, mas nós também não podemos deixar de reivindicar que a 6ª maior cidade do Alentejo, que é Vendas Novas, tenha serviços de saúde adequados à sua dimensão e à sua área de influência, que, como nós sabemos, é muito além dos limites administrativos do nosso concelho. E, portanto, fizemos esta exigência. Mais tarde, com o Ministro da Saúde, também tive a oportunidade de lhe transmitir quais é que eram as nossas principais preocupações ao nível da saúde em Vendas Novas e que, naturalmente, o auto de transferências é independente da situação da saúde, mas temos de resolver os dois a muito breve prazo. Também informar a Câmara Municipal que o concurso para preenchimento de uma vaga
com contrato em trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de coveiro, não teve qualquer candidato. Isto naturalmente coloca-nos uma exigência maior de resolver o problema operacional que nós temos no cemitério de Vendas Novas e, por consequência, nos cemitérios geridos pelas juntas de freguesia, dado o apoio que nós lhes damos, e possivelmente aquilo que nós estamos a estudar e a orçamentar será uma potencial prestação de serviços operacionais no Ministério. Obviamente que percebemos que não é a solução perfeita ao nível daquilo que deveria ser uma gestão de um serviço municipal. Somos empurrados para estudar esta solução porque por várias vezes os concursos que temos feitos para coveiros não têm qualquer candidato, já fizemos por concurso geral e já fizemos concurso por mobilidade, e tendo em conta que a restrição vem na prestação do trabalho operacional, nós vamos ter de resolver esse constrangimento onde ele existe. Informar também a população que no decorrer da campanha do IRS 2022 temos várias entidades no município que podem ser beneficiárias da consignação dos 0,5% da liquidação do IRS. Essa informação foi prestada pelo município e pode ser útil a quem queira utilizar sem custos para o contribuinte esta consignação. E informar também que assinei no dia 31 de março despacho para prorrogação do prazo de candidatura às bolsas de estudo, que por inviabilidade de vir à reunião de Câmara, a prorrogação será ratificado o meu despacho na próxima reunião de Câmara, tendo em conta que haveria ainda vagas de bolsas de estudo por preencher e, portanto, alargando o prazo, já o fizemos no ano passado, podemos dar a oportunidade a mais alunos de concorrerem e alargamos até 14 de abril. E no que diz respeito a informações no período antes da ordem do dia, nada mais para já tenho a acrescentar. Pergunto se algum dos vereadores quererá usar da palavra. Vereador Ricardo Videira. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. No seguimento desta sua intervenção e esclarecimentos que acabou de prestar, algumas questões relacionadas com as reuniões que teve. Começando pela mais recente, portanto, com o Secretário de Estado da Saúde e com o Sr. Ministro da Saúde, disse aqui nas observações que fez que houve o compromisso de reabertura do concurso para preenchimento de vagas no Centro de Saúde, pressupomos nós, de médicos. Sabemos que é um processo que é recorrente, a dificuldade da colocação de médicos em vendas novas, e aí a diferenciação das vagas para vendas novas pela positiva, neste caso com vagas carenciadas, que são aquelas que são incentivadas pelo Estado Central, com apoios que, neste caso, em vendas novas, a Câmara Municipal não quer conceder aos médicos. A questão que lhe gostaria de colocar é se tem informação se essas vagas poderão ou não ser carenciadas ou se vamos estar a concorrer em pé de igualdade com as zonas urbanas, por exemplo, como Lisboa, Setúbal, zonas em que, para muitos médicos que ali são originários ou ali fizeram a sua formação, eventualmente poderão ter preferência. Porque interessa que de alguma forma nos consigamos diferenciar, não interessa abrir o concurso, interessa sim garantir que temos médicos. Uma segunda questão, e não falou sobre isto, que tem a ver com o SAP e com a prestação de serviços que é feita a nível do nosso SAP, e como sabe, nos últimos 3 meses, por 3 ocasiões, não houve médico no SAP de Vendas Novas, portanto os utentes dirigiam-se em situações de urgência e de emergência e não eram atendidos, eram reencaminhados para outros centros de saúde ou para SUBs, e perceber se esse tema foi abordado ou não e o que é que o Ministério se propõe fazer. E ainda em relação ao SAP, uma questão que me parece importante e que abordámos aqui há 2 semanas, em que o Sr. Vice-Presidente dizia bem que a Câmara Municipal não é a caixa de ressonância do Ministério da Saúde no que diz respeito a informar a população sempre que o SAP se encontra encerrado. Portanto, perguntar-lhe se esclareceu com o Sr. Secretário de Estado e com o Sr. Ministro, que a Câmara Municipal não está a informar os utentes quando o SAP está encerrado, ao contrário daquilo que o Ministério da Saúde respondeu aos deputados do PSD na Assembleia da República. Uma última questão, e o Sr. Vice-Presidente, no enquadramento que fez em relação à educação, intervenção inicial e com o aumento da população, no qual também nos parece que está a acontecer uma pressão maior sobre os serviços, também sabemos que o número de utentes que estão identificados como pertencendo ao Centro de Saúde de Vendas Novas se encontra abaixo daquilo que é a realidade.
porque não se encontram cadastrados. E esse facto tornou-se bastante visível a partir do momento em que na UCSP, em que uma das unidades do Centro de Saúde começou a ter mais horários de médicos, começaram a ser registados novos utentes. A pergunta que lhe gostaria de fazer é se também foi abordada esta questão de que o número de utentes que está efetivamente cadastrado não corresponde àquelas que são as reais necessidades da nossa comunidade e, como tal, é um desafio acrescido para todos nós. Portanto, em termos de saúde, gostava de obter estes esclarecimentos, daqueles que forem naturalmente possíveis. Outra questão, outro tema, uma vez que reuniu com o IP e que tivemos aqui há cerca de 2 semanas também alguns cidadãos a questionar relativamente a condições de segurança de circulação, nomeadamente na Estrada Nacional 4, dentro do perímetro urbano, e sendo as questões de segurança naturalmente mais urgentes e prementes de se resolver, gostávamos de questionar se foi abordado o tema e o que é que se propõe para resolver e prazos para o efeito. Muito obrigado. Pergunto se há mais alguma intervenção sobre outros temas, então se calhar aproveitava e esclarecer já estes. No que diz respeito à colocação de médicos, a perspectiva do Ministério da Saúde é abrir o mais rapidamente possível, mas também nos foi transmitido pelo Sr. Secretário de Estado que há a intenção, mas que isso também dependerá dos profissionais que atualmente estão no Centro de Saúde fazerem candidatura, da passagem da nossa USF de modelo A para modelo B, o que também acarreta um aumento dos incentivos financeiros, nomeadamente baseados na performance daquelas unidades. E ao nível de incentivos foi isto que esteve em cima da mesa e que também foi transmitido pelo Sr. Secretário de Estado aos profissionais durante a visita que fez ao Centro de Saúde. Relativamente ao SAP, nós voltámos a exigir que o serviço de atendimento permanente de vendas novas passasse a ser um serviço de urgência básico, tendo em conta que parece-nos que a decisão original já foi cometida, digamos assim, em pecado, porque vendas novas têm mais população, maior área de influência e matérias perigosas, tanto ao nível ferroviário como ao nível industrial, assim como a distância ao Hospital de Évora, que fundamentavam perfeitamente a colocação de um sub em vendas novas. Esse erro foi cometido, vai para cerca de 15 anos, nunca foi corrigido, mas nós continuamos a querer que o nosso SAP passe a ser um sub, apesar de já ter valências acima daquilo que seria as valências médias ou normais de um SAP. Relativamente aos dias em que nós não temos médico, foi-nos transmitido que as situações que existiam foram situações muito pontuais e de última hora, no caso de doença, digamos que súbita, do médico que estava escalado e que não houve a possibilidade de fazer a substituição atempada, mas nós naturalmente também percebemos que as doenças inesperadas e súbitas acontecem a toda a gente, incluindo a médicos, mas que tem de haver um sistema de backup que permita que rapidamente seja substituído o médico que está em falta, porque o que não pode acontecer é a ausência de uma resposta aos nossos cidadãos no que diz respeito à prestação de serviços de saúde. Obviamente que também comunicamos que a Câmara Municipal não pode ser apenas um meio de passagem de informação à população, mas que o problema em si não está na informação à população, está na inexistência de uma capacidade de resposta imediata quando um médico, com todo o seu direito e com toda a sua e com toda a consideração que temos, diz, nem que seja 5 minutos antes, que não está em condições físicas ou de saúde para ir fazer o seu trabalho, como certamente já aconteceu com todos nós nos nossos ambientes profissionais. O que tem de haver é, o serviço não pode ficar comprometido por haver um médico que fique doente ou não, porque a população de vendas novas e a população da área imediatamente de influência do nosso SAP, que vai para cima de 15 mil habitantes, não pode ficar exclusivamente dependente da saúde de um profissional, sem que haja para isso um sistema de backup que permita resolver o constrangimento imediatamente. Foi isso que nós também transmitimos ao Sr. Secretário de Estado. A falta de utentes cadastrados
é uma realidade, é feito um esforço para aumentar a cobertura do centro de saúde a toda a população, e aqui temos ainda a dificuldade de muitos destes utentes serem utentes que não são portugueses, que residem há pouco tempo em Vendas Novas, que ainda não fizeram atualização de dados, ou que muitas vezes podemos ter alguma dúvida sobre o modo como estão registados no nosso país ou na nossa região, e isso dificulta todo o trabalho que é feito e que é praticamente quase, ou deveria ser quase, automático com base na morada fiscal, mas muitas das pessoas não fizeram essa atualização. Nós percebemos que da parte do Centro de Saúde também é necessário um esforço, mas como já falámos aqui várias vezes, grande parte deste problema está em fluxos migratórios que é preciso acompanhar de modo transversal pela Administração Central e que isso não está a ser feito. Relativamente à requalificação da Estrada Nacional 4, nós mencionámos aquilo que foram as preocupações transmitidas pelos moradores e que também mais calmamente falaram em entendimento ao município comigo. Temos de adotar uma solução que, por um lado, não prejudica a qualidade de vida dos moradores daquela rua, e aí falamos de evitar bandas sonoras que naturalmente durante a noite têm a sua consequência para a população, mas aquilo que foi apresentado pelas IP como uma possibilidade que iriam estudar será a alteração do piso que promova uma redução da velocidade antes de chegar à curva da Rua Miguel Bombarda. A parte do projeto, a parte da solução, está do lado das Infraestruturas de Portugal, que irá apresentar numa reunião que iremos marcar quando tiverem o projeto mais desenvolvido. Até lá, só posso transmitir aquilo que foi a participação da Câmara Municipal na identificação dos problemas e constrangimentos que temos ao longo da Estrada Nacional. Pergunto se Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Apenas para fechar o tema e agradecendo também a tolerância dos restantes vereadores, de longe de mim também querer monopolizar com estes assuntos, mas certamente teremos tempo para outros. Ouvi com atenção a intervenção do Sr. Vice-Presidente. Naturalmente que a ambição de passar de SAP para SUB é uma ambição que será comum a todos os que sentam nesta mesa, mas que por si só não resolve o problema. Portanto, o problema que se manifestou em Vendas Novas foi um problema de recursos humanos, em dias em que os 2 médicos que deviam estar no centro de saúde, os 2 faltaram. Portanto, não foi exclusivamente uma questão de doença súbita, há um serviço que não está a ser convenientemente prestado à nossa comunidade e o garante desse serviço é o Ministério da Saúde e ele tem que ser exigido. Portanto, a doença súbita será uma escusa, uma desculpa para a ausência de um médico, mas nunca dos 2 médicos que se ausentaram e que, neste caso, deixaram a nossa comunidade desprotegida durante estes 3 dias que acabei de citar. Outra questão que nos parece igualmente importante, não sei se foi abordado ou não, o Sr. Vice-Presidente terá a oportunidade também de o referir, porque tem sido aqui referido por várias vezes pelo Sr. Presidente da Câmara, que tem a ver com a ambição de termos uma CIV em Vendas Novas, portanto, uma ambulância de suporte imediato de vida, que teria uma melhoria também muito significativa na prestação destes cuidados de saúde ao nível da urgência e da emergência. Perceber também se foi ou não abordado o tema, uma vez que também depreendemos que não seja só uma ambição de Vendas Novas, seja também uma ambição de outros municípios terem sediado nos seus concelhos este tipo de serviço. Por fim, dizer que realmente é importante a visita do Sr. Secretário de Estado e também a do Sr. Ministro, mas é sobretudo importante que ela depois se consiga consubstanciar em melhorias efetivas do funcionamento dos nossos serviços de saúde e, nesse sentido, o desafio que fazemos é que esta pressão que tem sido feita, que se mantenha e que seja feita a monitorização daquilo que são os resultados das reivindicações que foram feitas, porque temos a certeza que, tal como Vendas Novas fez um conjunto de reivindicações, os outros 13 concelhos do nosso distrito também as terão feito e certamente que vai haver aqui a necessidade de acomodar várias sensibilidades, várias necessidades e é preciso que nós façamos a nossa parte em nome daqueles que nos elegeram e que nos sentam aqui nesta mesa.
Em relação ao IP, apenas reforçar, Sr. Vice-Presidente, tratando-se de questões de segurança, reforçar que é importante que haja ações efetivas para minimizar o risco, sob pena de esperamos sempre que não, estarmos aqui um dia mais tarde a lamentar alguma situação mais grave que possa acontecer, e isso não nos poderíamos perdoar a nós próprios se assim acontecesse. Muito obrigado, Sr. Vereador. Relativamente à CIV, nós obviamente que mencionámos o assunto sem que tivesse havido um compromisso formal por parte formal ou informal, na verdade, por parte do Sr. Secretário de Estado. Passava então a palavra ao vereador Tiago Aldeias. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Na realidade, eu não tenho grandes perguntas. Temos 1 ano e meio de mandato, já percebemos que a banda é outra, mas a música é a mesma. Há uma incapacidade de definir prioridades na gestão municipal. Era dizer aqui algumas coisas que me parecem importantes. Uma primeira, dirigida ao PSD, voltamos a falar do Serviço Nacional de Saúde. Já aqui tínhamos falado, não quero aprofundar esse tema, mas o PSD e Serviço Nacional de Saúde é aquilo que sabemos. Aliás, o que o PSD defende é outra coisa. Votou contra a criação do Serviço Nacional de Saúde na Assembleia da República. Quando vamos à discussão do concreto, conhecemos as posições do PSD. Fica bem aqui em Vendas Novas falar de Serviço Nacional de Saúde, mas onde importa tomar medidas, o PSD nunca as tomou e continua hoje sem votar no sentido de que elas sejam tomadas na Assembleia da República. É o mesmo que se passa com os constrangimentos às contratações, dos coveiros, dos eletricistas, dos carpinteiros, dos canalizadores, dos arquitetos. Não é a Câmara Municipal que consegue resolver a totalidade desses problemas. Nos arquitetos não diria bem assim, e muitos problemas também nos assistentes operacionais, mas há uma questão concreta, que é com 760 euros de salário, também nenhum de nós seria coveiro, certamente. Depois quer valorizar e dizer que o PS conta com a CDU para isto, para a não aceitação do auto da saúde. É algo que não é positivo. Estranho seria que as dificuldades que vivemos, que aquilo que aqui temos discutido, com os problemas que aqui temos falado, o Partido Socialista aceitasse assinar algo com a quantidade de problemas que existe para resolver. Aliás, é exemplo daquilo que se passou com a educação e com os problemas que temos agora com as escolas. Ao termos aceitado as competências da área da educação, acabamos por não aceitar porque depois são impostas, mas também nos é imposto escolas que não têm capacidade de dar resposta àquilo que são as necessidades dos alunos do nosso concelho, que vivem hoje prejudicados por não ter umas escolas em condições dignas para estudar. Depois queria dizer sobre as questões das águas, também falámos aqui há 2 semanas, trouxe aqui esse assunto, já tínhamos falado mais vezes, depois de ter tido a oportunidade, em representação do Partido Ecologista aos Verdes, de reunir com as águas públicas do Alentejo. É um sistema de gestão da água que a CDU valoriza, aliás, no qual a CDU se empenhou para a sua criação, ao contrário de outros sistemas, com algumas autarquias do PS e do PSD se deixaram embrulhar com problemas financeiros hoje para as câmaras municipais, mas também é preciso dizer que sobre esta interligação do nosso sistema concelhio ao de Montemor para dar respostas e garantias de segurança aos nossos concelhos, pois durante o mandato que decorreu entre 2009 e 2013, tivemos que andar a ouvir o PS e o PSD a criticar a gestão da CDU porque ia entregar as águas sabe-se lá a quem, e porque isto era um grande prejuízo para o nosso concelho. Depois disso, temos hoje um Presidente da Câmara Municipal que assume elevadas responsabilidades nas águas públicas do Alentejo e julgo eu que reconhecemos todos que este sistema é aquele que está em melhores condições de dar resposta às necessidades do nosso concelho. Depois queria dizer que tomei conhecimento, também teremos tomados todos, que a nossa Câmara Municipal foi distinguida pela ERSAR em matérias ligadas às águas e ligadas aos resíduos. Sobre isso queria dizer que saiu em março o relatório da ERSAR para a qualidade do serviço prestado aos utilizadores no que diz respeito à ocorrência de falhas no abastecimento de água. A Câmara Municipal de Vendas Novas faz parte dos únicos 11 concelhos dos 278 do continente que aparece na linha vermelha, ou seja, assinalado com uma qualidade insatisfatória.
fazemos parte dos únicos 11 dos 278 do continente, no que diz respeito a ocorrências e falhas no abastecimento de água. Na página 198 do mesmo relatório, no que respeita à ocorrência de falhas no abastecimento nas NUTs do Alentejo e do Algarve, em zonas predominantemente rurais, só o concelho de Alcotim é que é pior que o nosso. De todos, do Alentejo e do Algarve, destas zonas predominantemente rurais, só Alcotim é que é pior que o nosso. Isto para dizer que são bem-vindos os diplomas e as medalhas, a qualidade da nossa água é muito boa, tem a ver com o aquífero, de onde é feita as captações. O trabalho na área dos resíduos também será muito bom pelos serviços municipais, assim como é preciso dizer que é muito importante o trabalho das equipas que estão ligadas à canalização e ao trabalho nas rupturas, que quase fazem milagres às vezes, até por ter falta de recursos, mas pronto, não se cria a ilusão que recebemos um diploma e está tudo bem, porque há aqui problemas graves para resolver. Depois dizer, para terminar, sobre o programa das comemorações do 25 de Abril, que o Partido Socialista podia envergonhar-me. Podia ter tido aqui mais uma oportunidade para me envergonhar. Porque eu disse aqui, na discussão até do Orçamento Municipal, que as propostas da CDU não eram cumpridas, não iam ser cumpridas, mesmo aquelas que acabaram por forçadamente incluir no Orçamento Municipal. E o programa das comemorações do 25 de Abril é um desses casos. Mantemos um programa que é pouco mais ou menos mais do mesmo, que não dá resposta àquilo que foi a proposta da CDU, aqui votada até por unanimidade, e que propunha um programa que iniciasse nas comemorações do 49º e que fosse até ao 50º aniversário, uma coisa mais alargada e mais dinâmica. Não, 26 ou 27 dias antes das comemorações conhecemos o programa. Não é um programa que envergonha a nossa terra, mas não vai à dimensão daquilo que era a proposta da CDU e daquilo que era a nossa expectativa e aquilo que pretendíamos atingir, valorizando entre 2023 e 2024 de uma forma digna aquilo que são os 50 anos de uma data importante do nosso país e que até com um quartel que aqui temos e que teve uma participação ativa na mesma. E eram estas considerações que queria deixar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Apenas dizer que no que diz respeito à transferência da saúde, eu acredito que mais tarde ou mais cedo seja uma inevitabilidade, enquanto nós conseguirmos que a ARS e o Ministério da Saúde resolvam problemas antes de nos passarem, assim o faremos. Aquilo que tem sido proposto vai um pouco de encontro às nossas preocupações factuais no que diz respeito ao auto propriamente dito, e obviamente que nós temos também de separar um pouco as coisas e não estar a misturar aquilo que são os problemas médicos do Conselho com aquilo que são os problemas operacionais, que é aquilo que nos é transferido do Centro de Saúde, embora nós estejamos empenhados em que o seu é o seu dono enquanto for tempo disso, mas não me parece que seja uma situação permanente em que o país possa andar a duas velocidades entre os concelhos que receberam e os que não receberam, e certamente no futuro haverá uma alteração ao decreto-lei que torne esta recepção das competências inevitável, e portanto a partir daí teremos de aceitar como aceitamos as outras. As ocorrências e falhas no abastecimento é do conhecimento de todos, e também prende-se muito com aquilo que é a dispersão da cidade. Vendas Novas é uma cidade muito dispersa, o que implica uma rede de abastecimento e de saneamento sobredimensionada àquilo que é uma cidade do Alentejo com a mesma população. Nós temos 3 vezes mais de área urbana na cidade do que Montemor, para uma população que é muito próxima, apesar de nós termos mais população que a cidade de Montemor, mas só para termos uma noção que isto tudo tem encargos, as redes são antigas, são sobre o pavimento, o que muitas vezes a passagem constante de veículos, muitos deles pesados, sobrecarrega e aumenta o risco de rupturas, e nós aí temos de as ir resolvendo,
obviamente que isto tem tudo encargos ao nível do pavimento. Se nós quisermos substituir as condutas, mas depois não fazer intervenções ao nível do solo, podemos não fazê-las, mas também podemos ter isto tudo enquadrado e fazer planeamentos mais transversais. Nesse sentido, nós também temos feito alguns esforços, nomeadamente num estudo que fizemos com a EPAL sobre a setorização da rede de abastecimento de águas, que nos já permite ter alguma noção daquilo que são a capacidade de resiliência das condutas. Como sabemos, o cadastro de abastecimento de águas muitas vezes está incompleto ou não é detalhado e fidedigno o suficiente para que nós consigamos saber com precisão o que é que está debaixo dos nossos passeios e das nossas estradas. Portanto, todas estas dificuldades também têm como consequência uma dificuldade de perceber onde há rupturas, quando há rupturas e também de as resolver. E eu tenho acompanhado enquanto vereador, apesar de não ser o meu pelour, mas por curiosidade e até acompanhamento dos serviços, algumas destas ocorrências, tanto aquela que nós tivemos na Estrada Nacional 4, como outras que tivemos no estádio e noutras ruas, e percebo a dificuldade que os trabalhadores do município têm em localizar o local exato da ruptura e a consequência que isso tem ao nível do abastecimento de água, porque temos depois de fechar as condutas para fazer as reparações. Relativamente ao 25 de Abril, o Sr. Vereador terá a sua opinião. Eu prefiro pensar que o 25 de Abril preferivelmente se comemora entre o 50º aniversário da Revolução e o 50º aniversário da Constituição, que são as datas emblemáticas que nós temos no 25 de Abril e na democratização de Portugal. E por isso não é de menosprezar o 25 de Abril ao não comemorarmos com a dignidade que nós estamos a querer comemorar o 50º aniversário, fazê-lo para o 49º, mas há vida além dos 50 anos e os 50 anos são o objetivo primário de comemorações desta data importante, não só a nível local, em termos de comemorações locais, mas também nas comemorações nacionais que certamente teremos. Pergunto-se sobre o mesmo assunto. Ok, então, vereador Tiago. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. O 25 de Abril comemora-se todos os anos e todos os dias, e achamos que tem que haver mais até planeamento daquilo que é as atividades culturais e desportivas do nosso Conselho, mas também não me queria agora perder por aí. Queria dizer que isto também não é só vir aqui queixar-se e que dizer que o Alentejo ficou prejudicado em relação ao Algarve, por exemplo, nessas questões das verbas do PRR para investir na reabilitação da rede de águas, nas perdas de água, porque o Algarve tem verbas do PRR destinadas especificamente para as câmaras municipais investirem nas perdas de água e nós no Alentejo não temos. Este é um grave prejuízo para o nosso distrito e não esquecemos, não deixamos ter isso em consideração, que obviamente o orçamento da Câmara Municipal não é suficiente para dar resposta a essa necessidade e que devia ter sido uma prioridade destinar verbas do PRR para o Alentejo e investir também na reabilitação das redes de águas em baixo. Infelizmente ficou esquecido e devia também ser uma estratégia do Governo, até a nível nacional, garantir fundos às câmaras para isto, porque é um problema importante. Depois dizer também, continuando aqui na linha de que isto não é só queixar-nos, também há que falar das coisas que foram bem feitas, é a questão do passe. Passar a ser gratuito para os jovens, aquela que também era uma proposta da CDU neste mandato, de há muito tempo, que também já aqui tínhamos trazido, já tínhamos discutido na altura do orçamento municipal, e valorizar isso como sendo uma mais-valia associada a muitas coisas, certamente, que importa fazer. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Só antes de passar ao Vereador Ricardo Videira, no que diz respeito ao passe, também dizer que identificámos vários constrangimentos no atendimento da rodoviária do Alentejo, por motivo de baixa do trabalhador que estava a prestar serviço na bilheteira. Nós estamos a procurar alternativas para que os nossos alunos possam fazer o passe nos estabelecimentos de ensino, mas também transmitimos tanto à rodoviária do Alentejo como à CIMAC
que é a Autoridade de Transportes, que é inadmissível que Vendas Novas não tenha o serviço de atendimento ao passageiro a funcionar e que nesta altura em que nós comunicamos que íamos fazer a gratuitidade do passe e que esperamos um aumento das requisições de passe e que essa informação foi validada pela rodoviária e pela CIMAC e que agora não consigam garantir que aquilo que nos deram como autorização para transmitir a mensagem não conseguem garantir que esse serviço é prestado. Demos conta do nosso desagrado, vamos tentar fazer com que os alunos consigam à mesma ter os passes através dos estabelecimentos de ensino, quer no agrupamento que já falei com a diretora para fazermos na secretaria, quer as escolas do primeiro ciclo e jardins de infâncias e outros que terão de recorrer ao serviço de educação, mas de modo a não garantir que o serviço é prestado e os passos estão cá o quanto antes. Mas nós percebemos que muitas vezes as empresas, quando têm monopólios, como é o caso, acabam por se desleixar nos serviços e um caso paradigmático disso é que desde setembro que estamos à espera do site da nova transportadora do Alentejo Central, que não chega e que ao fim de tantos meses já deveria estar ao serviço das populações e não está. Mas é mais um exemplo de como muitas vezes nós, por mais que queiramos, os serviços que nos são prestados, não só em Vendas Novas, mas um pouco no Alentejo todo, são serviços quase de segunda classe. Passava então a palavra ao vereador Ricardo Videira. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Aqui no seguimento das intervenções do Sr. Vereador Tiago Aldeias, dizer que no que diz respeito à saúde, naturalmente que temos visões diferentes e formas diferentes de defender aquilo que entendemos ser o melhor caminho, apesar do objetivo ser naturalmente o mesmo. Nós não temos qualquer tipo de cegueira ideológica e entendemos que há um caminho, respeitamos obviamente os outros, com equilíbrio entre aquilo que é o setor público e aquilo que é o setor privado, aliás, consubstanciado recentemente com aquilo que foi a reversão de parcerias público-privadas ou a não renovação de parcerias público-privadas, com os indicadores que estão claros em diversos hospitais, um pouco por todo o país, com piorias claras, quer a nível financeiro para o Estado, quer a nível dos serviços de saúde que estão a ser prestados. Mas isso, Sr. Vereador, das questões de âmbito nacional não são para aqui chamadas, mas concluindo, realmente a saúde não tem sido muito bem tratada no nosso país e particularmente nos últimos 7 anos da governação socialista temos assistido a um declínio da qualidade do serviço que é prestado e relembrá-lo, Sr. Vereador, que 4 desses anos foram sustentados pelo seu partido. No que diz respeito ao relatório da ERSAR de 2022, realmente o município fez muito bem em partilhar com os trabalhadores aquela que foi o reconhecimento feito pela ERSAR e digo isto com o agrado de, ao ler o relatório com cuidado, perceber que os rácios de trabalhadores para o serviço que temos que prestar são insuficientes. Portanto, nós temos um número de trabalhadores insuficientes para a rede que temos e mesmo assim conseguimos em alguns indicadores ter um bom serviço. E nesse sentido, fica aqui a nossa homenagem aos trabalhadores do município, todos eles que estão envolvidos nestas tarefas, porque se conseguiram ter este tipo de performance, realmente deve-se muito ao mérito próprio de cada um. Mas também reforçar aquela que foi a intervenção do Sr. Vereador Tiago Aldeias e também alertar o Sr. Vice-Presidente para a informação que também estava aqui a prestar. Porque dentro dos indicadores que constam, quer para abastecimento de água, quer para saneamento, quer para recolha de resíduos, há um que diz que é a ocorrência de avarias em condutas. E ele é medido não na globalidade, mas por cada 100 km quantas avarias é que acontecem. E em Vendas Novas acontecem por ano 67 avarias por cada 100 km, o que se manifesta numa qualidade do serviço insatisfatória. Portanto, o Sr. Vereador Tiago Aldeias tem razão quando diz que é necessário olhar a fundo e fazer manutenção das infraestruturas das redes hidráulicas, entre tantos outros itens e indicadores que constam deste relatório da ERSAR, que na nossa interpretação deve ser interpretado pela positiva, tirando-se daqui ilações para aquelas que serão as prioridades de investimento futuro, quer a nível dos recursos humanos, quer a nível daquela que é a resposta a reclamações e sugestões dos nossos contribuintes, dos nossos moradores, quer a nível daquilo que são os investimentos que teremos que priorizar para o futuro.
Muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra. Vereador Luís Matias. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Duas questões de temas diferentes, mas concordar farei em conjunto. A primeira, relativamente à Rua de Santo António, junto à Santa Casa da Misericórdia. Esta rua apresenta vários constrangimentos, que é o que sabemos são também do conhecimento do Executivo Municipal, inclusivamente de mandatos já anteriores. Devido ao estacionamento à direita, portanto, quem vem do sentido Santa Casa para a rotunda na Nacional, que muitas vezes ocupa toda a extensão da via, criam-se constrangimentos entre veículos que procuram circular em ambos os sentidos, tal como a via o permite. De entre várias soluções para o problema, parecem-nos que há algumas mais simples, que podem passar por exemplo, a proibição de estacionamento na curva para dar alguma bolsa de espaço para que os veículos possam encostar e permitir a circulação em ambos os sentidos, como também existem outras, eventualmente mais robustas, como repensar os próprios sentidos de circulação nesta rua e envolvente. Neste sentido, importa perguntar se a Câmara Municipal tem conhecimento desta situação e que medidas e em que prazos prevê adotar para a correção dos mesmos. Ainda nesta zona, uma questão também que nos foi colocada por munícipes é a localização da passadeira junto à rotunda que nós chamamos a rotunda do Canhão, portanto a rotunda da entrada de Vendas Novas, que a passadeira está muito em cima da rotunda, criando muitas vezes constrangimentos na circulação da rotunda. Esta mesmo em que o acesso a esta rua já por si só é perigoso, muitas vezes quando há automobilistas que vêm na Nacional 4, sejam pesados ou ligeiros, muitas vezes não cedem a passagem a quem tenta aceder a esta rua e mesmo neste sentido é também já um risco acrescido. Sobre este ponto em particular, se a Câmara Municipal tem ou não pensada. Portanto, é a passadeira que vem no seguimento do Lidl, no passeio que vem do Lidl, que está mesmo em cima da rotunda. Exatamente. Portanto, neste ponto, se há alguma coisa pensada pela Câmara Municipal. No outro tópico, relativamente à manutenção e conservação de espaços públicos, fomos alertados por munícipes e pudemos também constatar por nós próprios o estado do Parque Infantil da Praceta Pedro Benito Garcia. Portanto, aqui mesmo junto à Câmara, ao pé do depósito de água, atrás da Rua José Pinto Ferreira, e entre a Rua José Pinto Ferreira e a Avenida 25 de Abril. Esta praceta como um todo tem algumas negligências, sejam também as caldeiras de árvores, algumas estão destruídas, outras sem qualquer tipo de vegetação, mas no ponto específico relativamente à segurança das crianças e à disponibilização dos equipamentos de lazer, os equipamentos têm as madeiras completamente danificadas, portanto causando risco de queda para as mesmas, como também em alguns casos têm parafusos soltos no pavimento, o que pode também causar riscos de cortes e outros. Portanto, todos os equipamentos daquele parque encontram-se num estado pouco conservado. A Câmara Municipal tem conhecimento desta situação, que não é apenas neste parque, mas também noutros, e o que é que prevê fazer para corrigir a mesma e em que período temporal também. Muito obrigado, Sr. Vereador. Relativamente à Rua de Santo António, no que diz respeito ao Vereador Tiago. Peço desculpa, Sr. Vice-Presidente, é só porque era para dizer uma coisa breve sobre a Rua de Santo António que parece-me importante na sequência disto que o vereador Luís Matias aqui disse e que eu também já aqui tinha dito e há bocado teve-se a falar da Nacional 4 e esta é uma matéria que também importa, que é a dificuldade de acesso à Rua de Santo António e na relação com o trânsito com a Nacional 4, em que muitas vezes os cidadãos vão tentar entrar para a Rua de Santo António e têm que andar às voltas na rotunda até conseguir. Já tinha falado aqui disto, mas parece-me importante também no sentido de atenção até a partir de obras que venham a ser feitas na Nacional 4. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Relativamente à Rua de Santo António, nós temos identificado um conjunto de ruas onde a solução poderá passar por estabelecer um sentido único de circulação. A Rua de Santo António, em conjunto com a Rua Custódio Cabeça, poderão ser, aliás, são uma das ruas, das duas ruas assinaladas neste conjunto de ruas que identificamos. Nós atualmente estamos a estudar uma rua de sentido único nos Campos da Rainha e a tentar coordenar o trânsito nos Campos da Rainha também com o trânsito pesado. E depois de avançarmos com os Campos da Rainha, olharemos para outras zonas da cidade onde nos faz sentido, e acho que a solução definitiva para esta rua é torná-la numa rua de sentido único, portanto, dado que eliminar por completo o estacionamento pode causar vários constrangimentos, especialmente no acesso à Santa Casa da Misericórdia.
A localização da passadeira pode ser transmitida às infraestruturas de Portugal, embora aquilo que tem sido, ou que nos parece ser, a estratégia das infraestruturas de Portugal é que nestas passadeiras sejam colocadas na zona dos ilhéus direcionais antecedentes às rotundas, em vez de ser numa zona em que o trânsito começa já a acelerar à saída da rotunda. Isto foi-nos transmitido igualmente por outras passadeiras noutras rotundas que nós mencionámos na reunião que tivemos hoje, em que eles apontavam como solução que a passadeira se localizasse precisamente junto à rotunda para evitar as acelerações de saída da rotunda. O Parque Infantil da Praceta Benito Garcia, há um levantamento que é feito dos parques infantis, e o seu investimento obviamente tem de ser devidamente orçamentado e tem de ser planeado ao longo do tempo, porque é impossível nós conseguirmos fazer intervenções nos parques infantis todos, dado os custos que isso acarreta, e como nós sabemos o orçamento municipal tem as suas restrições, porque para fazer umas coisas temos de deixar de fazer outras. Pergunto-se relativamente, vereador Luís Matias. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, pelas respostas a ambas as questões. Aquilo que eu deixava aqui de apelo, efetivamente, é que se procurem soluções e que elas tenham uma implementação de alguma forma planeada e com alguma rapidez de resolução, não vá acontecer como várias outras circunstâncias que os vereadores trazem a esta reunião de Câmara e que se prolongam bastante no tempo. São questões que causam constrangimento e que, por isso, considero que, obviamente sabendo que não se pode realizar todas as intervenções de uma vez, que devem de ser analisadas, e lá está por isso é que várias vezes questionamos alguns prazos temporais para perceber se há ou não um plano de ação de seguimento dos diversos tópicos aqui levantados. Inclusivamente porque nas temáticas dos parques infantis, o ano passado, a meio do ano, apresentámos um requerimento sobre o estado de conservação dos mesmos, que foi respondido pela Câmara Municipal e que, acompanhados de relatórios de inspeção dos mesmos, foi informado que seria feita uma planificação para dar seguimento aos mesmos, tal situação que desde aí que não se verifica intervenções ao nível dos parques infantis e que importa ter essa planificação para se conseguir efetivamente resolver os problemas, verificar de acordo com aquilo que são os relatórios quais são as principais prioridades, porque não é apenas o da Praceta Benito Garcia, como o Sr. Vice-Presidente saberá, são muitos outros, como os do bairro Luís Viana de Sá, entre outros, e que, portanto, importa ter uma resposta proativa e um planeamento, sabendo que, não havendo recursos para todos, existe de alguma forma um planeamento para atingir os objetivos e reduzir a longo prazo os constrangimentos para a população. Muito obrigado, Sr. Vereador. Nós, em vez de estarmos focados nos problemas, estamos focados nas soluções, e também é do conhecimento público que tivemos de fazer uma revisão ao orçamento que, por conjuntura nacional, nomeadamente do que diz respeito ao aumento de preços das empreitadas, tivemos de ir buscar o dinheiro a outros projetos e adiar alguns deles para conseguirmos responder àquilo que são os nossos compromissos enquanto compromissos inesperados enquanto autarquia. Pergunto-se, vereador Tiago. Só mais uma questão, Sr. Vice-Presidente. Há alguns dos parques infantis que são competência da Junta, ou melhor, se calhar são todos, né? Delegamos essa competência na Junta. Obrigado, Sr. Vereador. A Junta tem competência em alguns parques infantis, nós continuamos a tratar da manutenção de outros, mas certamente que em coordenação, que é como nós também trabalhamos com as duas juntas de freguesia que temos, os problemas serão resolvidos, independentemente, digamos assim, de quem recai a competência prática, porque as autarquias de vendas novas estão concentradas em resolver os problemas que a cidade e as freguesias têm perante si e ajudamos-nos uns aos outros. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Aqui colocar-lhe mais 3 questões relativamente rápidas, mas apenas no seguimento daquilo que acabou de referir, apenas reforçar o seguinte: é muito importante que priorizemos aquilo que tem a ver com segurança.
e quando as condições de segurança não estão reunidas, aí a Câmara Municipal deve fazer todos os possíveis e os impossíveis, ainda para mais tratando-se de espaços utilizados por crianças. Ainda as questões que lhe gostaria de colocar. A primeira tem a ver com a recolha de resíduos verdes na Rua de São Pedro em Bombel, em que fomos alertados por uma moradora da demora da recolha de verdes num terreno na Rua de São Pedro em Bombel, algo que há alguns meses terá sido solicitado e que não foi feito por uma alegada avaria no braço de uma das carrinhas de recolha, portanto esse tema foi aqui abordado. Entretanto, a carrinha já estará reparada, já estará em funcionamento, e aquilo que gostaríamos de perceber é se tem informação sobre este assunto estar pendente e se tem alguma previsão para fazer esta recolha. Portanto, é na Rua de São Pedro em Bombel. Uma segunda questão que tem a ver com a recolha de resíduos sólidos urbanos, neste caso na Rua José Pedro Soares, em Vendas Novas, portanto uma das perpendiculares à Rua Luís António Firmino, em que também fomos alertados por moradores que os contentores do lixo daquela rua estão permanentemente cheios. Ao que sabemos, o número de recolhas ou não é suficiente, ou a quantidade de contentores também não será suficiente para a cadência com que são recolhidos. E aquilo que tivemos a oportunidade de ver ontem foi contentores cheios, com as tampas semi-abertas, com um cheiro insuportável e com a temperatura a aumentar, torna-se naturalmente, para além do cheiro, um problema também de saúde pública. Portanto, e aquilo que gostaríamos de perceber é se esta questão é ou não é do conhecimento do município, neste caso do Executivo, e se tem previsto ou o aumento do número de recolhas semanais naquela rua ou o aumento do número de contentores. Uma última questão, e agora que a temperatura começa de alguma forma também a aumentar, e temos constatado que os trabalhadores da limpeza urbana e dos espaços verdes trabalham naturalmente na rua, portanto, sujeitos a estas temperaturas mais elevadas e com a proximidade do verão, naturalmente vai-se sentir de outra forma. E aquilo que gostaríamos de perceber é se o município, este ano, ao contrário do que aconteceu no ano passado, tem previsto a aplicação da jornada contínua de trabalho para os trabalhadores que trabalham, neste caso, na rua, portanto, expostos à temperatura mais elevada no período de verão, para que estes comecem a trabalhar um pouco mais cedo e saiam consequentemente mais cedo, evitando o período em que a temperatura é mais alta. Muito obrigado, Sr. Vereador. No que diz respeito à recolha de verdes na Rua de São Pedro, terei de ver com os serviços operacionais qual a razão da demora, neste caso em concreto. Os RSUs da Rua José Pedro Soares, nós já estamos a estudar o reforço dos contentores naquela parte da rua, sendo certo que a rua é de muito difícil acesso para o nosso veículo de recolha, e não só o acesso, como também a viragem do carro ao fundo da rua também é bastante complicada, mas se vai lá para um contentor pode ir lá para dois. No que diz respeito à jornada contínua, ainda não há decisão sobre a matéria, mas nós temos, acima de tudo, tomar uma decisão que também permita que nós consigamos continuar a prestar os serviços de modo adequado, sem com isto querer dizer se já há entendimento para um lado ou para o outro. Estamos só mesmo focados, digamos assim, em tomar a decisão quando for a altura para isso, sendo certo que obviamente que ainda estamos em abril, ainda temos espaço de manobra temporal para o efeito. Pergunto se há mais alguma questão, vereador Tiago. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. O vereador Ricardo Videira não vai levar a mal. Mas eu tenho que colocar esta questão. O PSD, quando iniciámos o mandato há 1 ano e meio, referia-se aos colaboradores do município. Passámos depois a falar dos funcionários do município e agora refere-se aos trabalhadores do município. Hoje pergunta aqui pela jornada contínua. A minha questão era se o PSD aqui em Vendas Novas é contra o CIADAP. Obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Não sei se há resposta a esta pequena brincadeira / provocação no bom sentido. Posto isto, penso que, tendo em conta que na última reunião batemos o recorde de reunião mais curta, não querendo bater o recorde de período antes da ordem do dia mais longo, se calhar podemos passar então para os pontos da ordem do dia. Obrigado, Dr. Heller. Boa tarde. Período da ordem do dia. Presentes para a apreciação as atas número 27 da reunião de 14 de dezembro de 2022, a ata número 28 da reunião de 26 de dezembro de 2022,
ata 28 da reunião, ata número, peço desculpa, 29 da reunião de 31 de dezembro de 2022 e ata número 1 de 2023, de 11 de janeiro de 2023. Muito obrigado. Trazemos aqui 4 atas, tendo em conta o aceleramento que demos aqui às atas, pergunto se o vereador Tiago Aldeias tem algum sentido de voto em concreto. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Como eu já disse aqui, valorizo quando há uma clara demonstração de avançar no trabalho das atas. Irei-me abster por isso, porque apesar de não estar cumprido aquilo que é os prazos, né, acho que todos estamos de acordo que estar em abril a aprovar atas, ou em março, como tivemos a aprovar atas de outubro, não é correto. Vêm 4, é uma clara demonstração de um esforço para se acompanhar o andamento. Se agora viessem algumas vezes 2, isto teríamos quase que o passo certo, é continuarmos assim, irei-me abster e obrigado. Obrigado, portanto, uma abstenção com valorização. Votos a favor dos restantes presentes, portanto, está aprovado por maioria. Eu na ata em que posso votar, voto a favor. Muito obrigado. Sexta alteração ao orçamento da despesa PPI-PAM do ano 2023, quarta alteração permutativa. Presente para a apreciação e votação da Câmara Municipal, no uso da competência prevista na linha D do número 1 do artigo 33º do regime jurídico das autarquias locais, a sexta alteração ao orçamento PPI-PAM do ano 2023, quarta alteração permutativa. A alteração comporta, no ano corrente, alterações de 16.277 euros nas despesas correntes e 16.825 euros nas despesas de capital. Nos anos seguintes, temos alterações nas despesas correntes de 13.505 euros e nas despesas de capital de 155.285 euros. Muito obrigado. Trazemos aqui uma alteração ao orçamento. Grande parte destas alterações que estamos a fazer são entre rubricas do mesmo projeto, mas trazemos aqui uma de leasings e que implica também irmos buscar aqui outras verbas que tínhamos programadas e que vão ter de ser adiadas com base nos atrasos que tivemos das infraestruturas de Portugal. Do Luís Matias. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Apenas neste ponto, à semelhança do que temos feito, referir que nos iremos abster, mas apenas 2 questões que ficámos. Verificámos 4.500 euros de alteração aqui para a aquisição de fruta escolar. Houve alguma situação especial que motivasse esta alteração? E também no projeto I27-2022, portanto, Programa de Execução, Manutenção e Reforço de Infraestruturas, esta parte já no Plano Plurianual de Investimentos, no valor de 16.325 euros. Qual é que é o projeto que vai sofrer com esta alteração e qual é que é a nova calendarização do mesmo? Muito obrigado, Sr. Vereador. No que diz respeito à fruta escolar, é uma candidatura que nós fizemos para financiamento deste projeto. O projeto será posteriormente financiado, mas temos de garantir as verbas para a despesa inicial no nosso orçamento. Relativamente às infraestruturas, trata-se do loteamento no início da Rua José Francisco Fragoso, em que tem havido aqui algumas discussões com as infraestruturas de Portugal, tendo em conta que existe confrontação com a Estrada Nacional, e ainda estão a decorrer essas negociações técnicas com as infraestruturas de Portugal, e nesse sentido nós podemos adiar esta despesa, pelo menos para já, porque ainda não há uma validação das infraestruturas de Portugal quanto à intervenção que temos de fazer ao nível das comunicações. Pergunto se há mais alguma questão. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Na parte do orçamento de despesa está aqui referido, que o Sr. Presidente já referiu, até a parte aqui das alterações por causa do leasing, se eu bem compreendi, que está aqui em referência depois também no PPI várias alterações, que são aqui referidas a um equipamento de transporte. A minha questão era qual é que é o equipamento de transporte que levou a estas alterações.
Obrigado, Sr. Vereador. São relativas a carrinhas para a divisão operacional, no caso de caixa aberta, para a recolha de verdes, do que entenderem, mas será para a parte operacional. Obrigado, Sr. Vice-Presidente, mas é uma aquisição que vai ser feita, que ainda não foi feita. É isso? Aquisição, sim, em leasing, no formato de leasing. Pergunto se há mais alguma questão. Não havendo, podemos passar à votação. Quem vota a favor? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Proposta de regulamento para a 28ª Corrida da Cidade. Está prevista na programação dos eventos esportivos a realização da 28ª edição da Corrida da Cidade, a realizar no dia 21 de maio de 2023. Para o enquadramento da iniciativa é necessária a aprovação do respectivo regulamento. Assim, apresenta-se para a apreciação da Câmara Municipal a proposta de regulamento para a 28ª Corrida da Cidade. Muito obrigado. Portanto, trazemos aqui a proposta de regulamento da Corrida da Cidade, que se realiza mais uma vez, neste caso no dia 21 de maio, muito em conformidade com aquilo que tem sido apresentado nos últimos anos. Pergunto se há questões. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Não posso deixar de referir que as inscrições da Corrida da Cidade têm um aumento quase para o dobro, passou de 4 para 6 euros, ou se for assim, passou de 4 para 6 euros no primeiro prazo e depois no segundo prazo de 5 para 8 euros. A corrida dos 5 km aumenta 1 euro também, e a caminhada mantém o valor. No entanto, há aqui uma alteração também, que é deixa de haver aquela vertente solidária, ou pelo menos não está referida no regulamento. Ou seja, acho que já conhecem a opinião da CDU, isto não deve ser um negócio, também estou a exagerar um bocadinho, mas há um elevado aumento do pagamento, com o qual não concordamos, e para além disso, do entendimento que tiramos do regulamento que nos é apresentado, ainda por cima deixa de haver aquela vertente solidária que ficava com 1 euro de cada uma das inscrições. Obrigado, Sr. Vereador. De facto, nós não trazemos ainda a vertente solidária, mas por uma questão meramente protocolar, digamos assim, porque estamos ainda em contactos com a instituição que temos identificada, obviamente também para percebermos o grau de aceitação, que eu presumo que seja total, mas que naturalmente há sempre pormenores que temos de aligeirar com esta instituição, e também perceberá que, por respeito a esta conversa que está a ser feita, não o poderei dizer para já publicamente, sem prejuízo depois no final da reunião partilhar a instituição que nós estamos a tentar articular. Vereador? Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Não, a questão central não é essa, é que efetivamente o documento tinha esse ponto e deixou de o ter. Ficou-nos a dúvida, será que deixou de existir? Pronto, claro, havendo outros constrangimentos, não é essa a questão central, e teremos tempo de saber qual será a instituição. Agora, há mesmo uma subida do preço de 4 para 6 euros, de 5 para 8, e no outro caso de 1 euro, e isso não podemos também achar que, num momento que já é difícil, é a Câmara Municipal, para uma atividade desportiva, cobrar estes valores. Parece-nos que não seria necessário introduzir o aumento, já achando nós que deveria ser gratuito, mas ainda vir introduzir um aumento, achamos que deveríamos estar a caminhar no sentido contrário, e iremos abster por isso, completamente de acordo com a prova. Ficamos satisfeitos por se manter a parte solidária. Achamos que o aumento de 5 para 8 euros e de 4 para 6 era desnecessário. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovado então por maioria, com a abstenção da CDU. Proposta de regulamento para a 8ª Estafeta da Liberdade, Landeira Vendas Novas. Está prevista na programação desportiva a realização da 8ª edição da Estafeta da Liberdade, a realizar no dia 25 de abril de 2023. Nesta edição, a estafeta realiza-se entre Landeira e Vendas Novas. Para o enquadramento da iniciativa é necessária a aprovação do respectivo regulamento. Assim, apresenta-se para a apreciação da Câmara Municipal a proposta de regulamento para a 8ª Estafeta da Liberdade, Landeira Vendas Novas. Muito obrigado. Portanto, tal
Como na Corrida da Cidade, apresentamos também aqui o regulamento para a 8ª Estafeta da Liberdade, que se realiza no dia 25 de Abril e, ao contrário do ano passado, tendo em conta que é intercalado, desta vez é no percurso Landeira-Vendas Novas. Pergunto se há alguma intervenção, vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Naturalmente, saudamos também a realização desta prova, que já começa a ter alguma tradição, mas registamos que existe aqui uma alteração no regulamento, uma vez que nas primeiras 7 edições as equipas eram constituídas de forma mista, portanto, por homens e mulheres. E neste regulamento aparece exclusivamente equipas masculinas e exclusivamente equipas femininas. E aquilo que gostávamos de perceber é o porquê desta alteração, uma vez que nos parece que realmente no espírito desta prova, sendo uma prova partilhada, uma prova de estafeta, ainda para mais num dia comemorativo como o 25 de Abril, fazia realmente sentido também haver a possibilidade de haver equipas mistas. Muito obrigado. Essa alteração prende-se com o facto de ser parecer do Serviço de Desporto de que, havendo equipas masculinas e havendo equipas femininas, poderá haver uma maior hipótese de aumento do número de participantes ao nível de equipas, por diversas razões, porque há clubes que têm só equipas de um sexo, e que isso poderá potenciar o número de inscritos. Pelo que o Serviço de Desporto informou, foi uma das dificuldades que alguns participantes e não participantes identificaram no âmbito desta prova. E nesse sentido nós concordamos com aquilo que é a opinião do Serviço de Desporto. Pode ser e acabar por ser uma experiência que estamos a fazer. Se acharmos que der resultado, assim continuaremos. Se acharmos que não deu resultado, para o ano poderemos discutir novamente o modo de inscrição destes atletas. Vereador. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Será naturalmente um parecer dos técnicos, mas eu diria que não seria impeditivo ter equipas masculinas e ter equipas femininas e depois ter equipas mistas, portanto, de terem aberto todas as possibilidades, o que de alguma forma permitiria que quem conseguisse ultrapassar essa dificuldade continuasse a poder fazer este tipo de equipas. Neste sentido, e apenas só por este motivo, não iremos votar favoravelmente o documento, iremos abster-nos, porque entendemos que realmente faz sentido neste enquadramento haver equipas mistas. Não o iremos votar contra, mas gostaríamos que no próximo ano fosse reequacionado a possibilidade de introduzir equipas mistas juntamente com as masculinas e femininas, que naturalmente não temos nada contra. Muito obrigado, Sr. Vereador. Pergunta o sentido de voto da CDU. Por favor. Então, aprovado por maioria. Pedido de isenção de taxas de licença especial do ruído. A Casa do Benfica de Vendas Novas solicitou a isenção do pagamento da taxa administrativa referente à licença de ruído para os eventos realizados nos dias 24 de março de 2023 e 1 de abril de 2023. O Regulamento de Taxas Administrativas, no seu preâmbulo, prevê no artigo 9 isenções totais ou parciais de taxas com o objetivo da coesão económica e social e desenvolvimento. O valor das taxas a aplicar seria 34,31 € por cada dia, no total de 108,62 €. Face à impossibilidade da Câmara Municipal de pronunciar em tempo útil, o Vice-Presidente da Câmara Municipal deferiu a isenção por despacho de 29 de março de 2023, submetendo-se o referido despacho à ratificação da Câmara Municipal. Ora, trazemos então aqui um despacho para ratificação de isenção de taxas e aproveito também para abordar já os dois seguintes. Um deles também de ratificação de isenção de taxas e o outro para isentar num evento que ainda se vai realizar. Pergunto se há alguma intervenção quanto a estes três pedidos. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Não é nada de relevante, mas é relevante, sim, senhor. Aqui na da Casa do Benfica está aqui só um lapso que numa das páginas do Dr. Helder sabe, para chamar a atenção para isso, é que o valor está só de um dia. Sim. Obrigado por ter feito esse alerta. De facto, há aqui uma gralha em que diz que o total, na proposta de deliberação, em que o total é 34,61, quando o total é 68,62. Posto isto, quanto aos 3 pontos, pergunto quem vota a favor. Aprovado por unanimidade.
Águas e saneamento. O consumidor número 9436 solicita o pagamento de várias faturas de água constantes do relatório anexo à informação 2428-2023, no valor total de 174,79€, acrescido de juros de mora em 6 prestações mensais. O Regulamento Municipal em vigor permite o pagamento faseado até ao máximo de 6 prestações. Muito obrigado. Portanto, aqui quanto às águas e saneamentos, trazemos um pedido de pagamento em prestações. Pergunto se há alguma questão quanto a este assunto. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Resumo diário de tesouraria. Apresenta o resumo diário de tesouraria respeitante ao dia 3 de abril de 2023, cujo saldo é de 2.495.386,83€, correspondendo 2.157.655,61€ a dotações orçamentais e 337.731,22€ a dotações não orçamentais. Resumo diário de tesouraria. Pergunto se alguém tem alguma intervenção. Não havendo, a Câmara Municipal tomou conhecimento. Obras e licenciamentos. Trazemos aqui 2 processos que têm a sua informação técnica devidamente anexa, assim como, e portanto estão em condições de ser votados nesta reunião de Câmara Municipal. Pergunto se há alguma questão quanto a estes processos de licenciamento. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Não havendo público presente na sala, passamos então à leitura da minuta da ata. Aos 4 dias do mês de abril do ano 2023, na sala de sessões, edifício do Espaço do Conselho da Cidade de Vendas Novas, reuniu a Câmara Municipal, tentado presente o Sr. Vice-Presidente, Valentino Cunha, os Srs. Vereadores Ricardo Videira, Susana Gonçalves, Tiago Aldeias e Luís Matias. Pelo Sr. Vice-Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram 15 horas. No período antes da ordem do dia, usaram da palavra todos os membros presentes. Período da ordem do dia foi lida e aprovada por maioria com abstenção do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias e do Vice-Presidente Valentino Cunha, a ata número 27, respeitante à reunião realizada em 14 de dezembro de 2022. Não participou na discussão e votação a vereadora Susana Gonçalves por não ter estado presente na reunião em causa. Foi lida e aprovada por maioria com abstenção do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias e do Vice-Presidente Valentino Cunha, a ata número 28, respeitante à reunião realizada em 26 de dezembro de 2022. Não participou na discussão e votação a vereadora Susana Gonçalves por não ter estado presente na reunião em causa. Foi lida e aprovada por maioria com abstenção do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias e do Vice-Presidente Valentino Cunha, a ata número 29, respeitante à reunião realizada em 31 de dezembro de 2022. Não participou na discussão e votação a vereadora Susana Gonçalves por não ter estado presente na reunião em causa. Foi lida e aprovada por maioria com abstenção do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Susana Gonçalves e do Vice-Presidente Valentino Cunha, a ata número 1, respeitante à reunião realizada em 11 de janeiro de 2023. Sexta alteração ao orçamento da despesa PPI PAM do ano 2023. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Tiago Aldeias, Ricardo Videira e Luís Matias e com votos a favor da vereadora Susana Gonçalves e do Vice-Presidente Valentino Cunha, aprovar a sexta alteração ao orçamento da despesa PPI PAM do ano 2023, quarta alteração permutativa. Proposta de julgamento para a 28ª Corrida da Cidade. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenção do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Susana Gonçalves e do Vice-Presidente Valentino Cunha, aprovar a proposta de regulamento para a 28ª Corrida da Cidade. Proposta de regulamento para a 8ª Estafeta da Liberdade, Landeira Vendas Novas. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias e com votos a favor dos vereadores Tiago Aldeias, Susana Gonçalves e do Vice-Presidente Valentino Cunha, aprovar a proposta de regulamento para a 8ª Estafeta da Liberdade, Landeira Vendas Novas, a realizar no dia 25 de abril de 2023. Pedido de isenção de taxa de licença especial do ruído. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Vice-Presidente de 29 de março, através do qual isentou a Casa do Benfica de Vendas Novas do pagamento da taxa de licença de ruído para os eventos realizados nos dias 24 de março e 1 de abril, no valor total de 108,102€, ao abrigo da linha B do Regulamento de Taxas Administrativas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Vice-Presidente de 29 de março, através do qual isentou o Grupo Esportivo e Recreativo da Afeiteira do pagamento da taxa de licença de recinto e propriedade no valor de 21,26€ e da taxa de licença de ruído no valor de 34,31€ para evento realizado no dia 25 de março.
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade isentar o Clube Ferreira de Vendas Novas do pagamento da taxa de licença de ruído para evento a realizar no dia 15 de abril, no valor de 29,85 € ao abrigo do Regulamento de Taxas Administrativas. Águas e Saneamento. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, deferiu o solicitado pelo consumidor número 9.436, devendo ser anuladas as faturas e autorizado o pagamento em 6 prestações mensais, uma prestação no valor de 30,09 € e as restantes 5 prestações no valor de 30,08 € cada, com início da fatura de abril de 2023 e fim na fatura de setembro de 2023, acrescidos de Juno Mora, conforme informação 2428/2023. Obras de licenciamento, processo 48/2020. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de licenciamento do processo 48/2020, de acordo com a informação técnica 2373/2023 e ao abrigo do artigo 23º do JUE. Processo 1/2017, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura das alterações durante a execução da obra do processo 1/2017, ao abrigo do artigo 21º do JUE, percepção de projetos de loteamento, obras de urbanização e trabalhos de regulação de terrenos, e de acordo com a informação técnica 2449/2023. Período de intervenção aberto ao público, não houve intervenções. Pergunto-se relativamente à minuta da ata, há alguma questão? Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Resta-me desejar, agradecer a todos a presença, em especial à vereadora Susana, que fez a gentileza de estar connosco nesta reunião, e desejar a quem naturalmente celebra esta festividade religiosa boa Páscoa, a quem não desejar bom fim de semana prolongado, e vemo-nos certamente na próxima reunião de Câmara. E por isso damos a reunião como encerrada quando são 16h25. Obrigado a todos e a quem também nos assistiu a partir de casa.